Bom dia, Agatha. Bom dia. Tudo bem? Tudo? Tá bom. Menina, meu olho tá incomodado. Tá ótimo, tudo ótimo, né? Tirando que hoje esfriou pra caramba, né? Oi, Mari. Mari, eu amei o seu vídeo. Eu vi hoje de manhã. Eu não respondi, Sora, porque não respondi, mas obrigada. Eu amei, de verdade. Achei muito, muito legal. Do Obrigada, fundo do Sora. coração. Deixa eu fechar aqui o Instagram para não consumir a minha bateria. Sora, no dia que você pediu, eu fiz, porque eu falei, eu acho mais fácil. Aí eu já fiz. Olha, achei espetacular. Ficou muito bom mesmo. Obrigada, Sora. Muito obrigada. Aliás, que tem vindo muitos trabalhos, bom dia, muitos trabalhos bem feitos, assim, né? Dá até dó de dar um ponto aqui, no caso, é só um ponto mesmo, né? E vai entrar como parte da T2. Mas, Sora, bem que podia valer 10, né? esse 1 é o equivalente a 10. Pensa que um ponto na sua média vale mais do que 10 pontos na T2, né? É Porque a T2 verdade. tem peso menor. Mas, Bom dia, Sora. bom dia, mas eu tô amando os trabalhos, vocês estão fazendo trabalhos maravilhosos. Sora, é porque quando a pessoa não tem o que fazer, a gente faz uns trabalhos incríveis. Mas quando é tipo em dia de aula, a gente faz qualquer coisa. A Então, gente só joga um bagulho, entendeu? Incrível. mas aí vocês têm que fazer o inverso, né? Tem que aprender a aplicar isso na rotina. Gente, eu vou bloquear a tela um pouquinho, tem alguma coisa no meu olho que tá incomodando, tá? Já volto, peraí. Deve ser Cília, Sora. Voltei, gente. Mas eu não sei se melhorou muita coisa não aqui. Mas tudo bem, passei um colírio, vamos ver se melhora. Ai, Deus. E aí, gente, será que... Quando que volta a normalizar as nossas vidas? Não faço a menor ideia. Boa pergunta, Sora. Uma pergunta que nunca vai ser respondida. Aquela. Nossa. Sora, eu acho que é tipo meio pra final de julho, sei lá. Não, eu acho que vai Sora, ser em em setembro. outubro, Sora. Não sei, Olha, Sora. No final do ano, mais ou menos. então, Porque, acho que a Agatha falou setembro, não foi, Agatha? foi. Sim. Então, eu tava conversando com umas amigas minhas, elas também acham que é só lá para setembro que volta, nem digo uma vida normal, mas assim, uma vida Começar a menos, liberar as coisas. uma Que nem vida como tá nos menos, Estados Unidos agora, assim, pode sair, mas tem que ser de máscara, um monte de coisa. ou na Europa, né? Mas na Europa a galera já tá assim, Meio fazendo louca. doideira já, né? Tudo sem máscara, pessoal. Mas lá tá menor o perigo. Aqui que tá um pouquinho maior, porque, tipo, ainda nem começou. Falaram que a segunda fase só vai ser em julho, então pensa. Então, eu não Nem começamos sei. direito. Eu penso assim, que enquanto não tiver uma vacina, Vai dar certo também. igual influenza, né, que é aquela vacina da gripe, que na realidade a influenza é um vírus mais forte que uma gripe comum. Enquanto não tiver uma vacina, eu acho difícil falar assim, ah, tá tudo bem, pode sair, é normal. Gente, as pessoas estão tão neuróticas, a gente vai no mercado, tem que dar banho na compra, aí você tem que secar a Sim. compra, aí depois você tem que fazer o quê? Você pôs a compra na mesa, você tem que limpar a mesa com álcool, aí depois você tem que limpar a maçaneta. Gente, é Aí sério. depois você limpa o álcool com álcool por causa que você É É a tocou o maior álcool. complicação, Sora. É isso aí. Você ainda tem que limpar o álcool com álcool, tá? A vida, gente. A vida é uma caixinha de surpresa mesmo. Eu achei que não fosse, só fosse dar banho numa criança, agora eu tenho que dar banho o quê? Nas minhas compras, né? Tem que chegar, dar banho nela, cuidar, que beleza. E no mercado agora também
É um evento, né? Difícil. Mas é um evento, que é o momento de você sair de casa, né? É, pelo menos, velho. Ai, gente, mas não gosto de ir no mercado. Já não gostava antes, que dirá agora. Tem que dar banho nas compras, né? Nossa senhora. Ninguém merece. Opa. Não, senhora, toda hora quando vem comida, meu pai pega o álcool. Vai, passa, passa. Ai, também faço isso, gente. Se eu peço, Acho que toda empresa tá fazendo isso já, eu se acho. eu peço delivery, qualquer coisa, eu pego depois, já chega o delivery, o Henrique já Sora, vem, passa um paninho com álcool. Ai, ninguém merece. Fala, meu amor. ô Sora, Senhora, o Nicolas falou que tá sem microfone. Tá bom. No way, sem crise. Gente, eu vou começar. Quem senhora, vai. dá uma raiva, porque, tipo, no meu aniversário vai ser uma porcaria, porque eu vou ficar com aula, certeza vai ter aula, e vai ter um negócio aqui, pelo amor de Deus. Bom, espero que seu aniversário não caia na semana de provas, né? Porque daí aí pode É ser. dia 19 de junho, senhora. É, certeza que vai ter prova. Ah, é final do mês, né? Eu não lembro É. exatamente quando tá o Vai ser calendário, pelo não. menos uma sexta, senhora, então. Já. Ah, não, acho que difícil. Não, começa. Entendi. Acho que começa depois, Mari. Ah, então obrigada, senhora. Nossa, pelo menos, senhora, pelo menos, não tem prova. Vamos ter fé, né? Bom, quem vai Deus abençoe. apresentar hoje é o Felipe Melo. Felipe Melo está aí, né? Professora, Então vamos lá. Começa com. Só vou falar a ordem. É o Felipe, Gustavo. Tá online? Não. Não, né? Mas tudo bem. Se ele não tiver, eu reagendo a apresentação dele. Então você, Melo, o Gustavo se entrar, senão eu reagendo. A Mafer que já me mandou. Desculpa. E por último, a Mari. Gente, é rinite, minha rinite está atacada, não é coronavírus, tá? Mas tudo bem, porque Entendo, senhora. vocês estão na casa de vocês, não ia transmitir também, que no caso só cavalo de Troia que poderia transmitir, agora isso aqui não. Vamos lá, Melo, você vai compartilhar alguma coisa ou o que você vai fazer? vou compartilhar. Peraí, Pode compartilhar deixa eu então, abrir aqui. tá bom. Enquanto você está abrindo o arquivo, Mafer, você faz um favor para mim depois? Manda o vídeo que você fez para mim por WhatsApp, porque no ClassUp eu não consigo baixar. Que eu queria mandar para a coordenação, tudo bem? Vou mandar, senhora. Vamos lá, Felipe? Melo. Eu tô abrindo aqui. Tá, então eu vou começar com o da Mari, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Quando eu terminar o da Mari, você apresenta. O tema da Mari era estrangeirismo. Depois ela faz as considerações. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir. Fazer uma coisinha, peraí, gente. Ai, gente, que preguiça. Hoje tá tenso. Não só hoje, né, senhora? Todos os dias. No caso, tá bem complicado, né? Uhum. Todos os dias. Mas a gente tenta o quê, gente? Pensar positivo. E não vai. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo a apresentação ou não? Eu não Senhora, tô não sei vendo, se é minha. Sora. Tá aparecendo no sei se é seu minha. WhatsApp. Ah, tá aparecendo no WhatsApp. É. Só o WhatsApp, tá bom. Deixa eu tentar de novo. Tá.
Felipe Melo, você quer começar com a sua apresentação? Da Mari, que eu não estou conseguindo compartilhar, eu tenho que testar uma forma de compartilhamento diferente. Mari, você tá com o celular aí perto de você? O arquivo tá no computador ou no celular? Tá no celular, Você consegue me mandar pelo infelizmente. WhatsApp? Sora, você não bloqueou no WhatsApp. Deve ser porque não podia mais falar com Eu te aluno. bloqueei? Porque eu tentei mandar uma mensagem pra você, não foi. Nossa, Eu que chorei estranho. bastante. Eu não bloqueei nenhum aluno. Sora, pesquisa Mari. Aí, sei lá, Maria, não sei. Engraçado, que estranho. Eu não tenho histórico mais dos grupos do ano passado. Peraí, deixa eu tentar. Peraí. Do ano Mandar passado, mensagem. do outro ano, sei lá. Felipe Melo, vamos lá? Vamos começar com você? Pode ser. Sora, eu te mandei, mas é um oi. Não sei se foi. Não recebi nada. Ô, Sora, quer que a Mari mande pra mim? Aí eu mando pra você? Pode ser. Melhor. Tá bom, Mari, manda aí pra mim. Eu tô Peraí. copiando, Sora, compartilhando. Ah, tá bom. Beleza. Tô A Bia mandou o explicando. contato, Sora, mas peraí que eu vou te mandar pra isso aqui mais rápido. Vamos lá. Então, pode começar, Felipe. Peraí. Ah, esse daqui, pronto. Isabela não vai ver, viu? Verbete enciclopédico. Verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mas comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Contexto. Originalmente, as obras de referência compostas de verbetes eram publicadas como tomos atualmente, em formato de sido largamente superado pela publicação digital, cujas vantagens refletem principalmente em sua estrutura. Quando você faz uma enciclopédia, os verbetes são responsáveis pelas explicações e notas. Pronto. Muito bem, eu gostei. Você trouxe, só não trouxe onde nós pesquisamos atualmente, né? Qual é o canal de acesso que a gente utiliza para pesquisa nos dias de hoje, Felipe? O Google. Muito bem, então só faltou isso, adorei. Tinha algumas palavras que você poderia ter substituído, porque eram palavras de um vocabulário mais complexo, mas de qualquer forma ficou direcionado e ficou bem clara a explicação. Aqui depois eu te mando, professora. Pode me mandar sim, eu vou compartilhar no grupo dos professores, tá? Deixa eu ver agora. Agora vou colocar vou deixar o da Mari por último, então. Vou abrir aqui, vamos ver se eu consigo. Não. Então, vamos ver. Não habilitei. Não tá habilitado. Vocês estão vendo uma tela preta aí, sim ou não? Sim. Sim, Eu tô vendo, Sora.
Mafer, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho agora que você fez sobre aposto. Na realidade, eu ouvi, só que a última oração estava errada, porque não é ontem, sexta-feira foi a uma festa, fui, mas tudo bem, isso daí é um erro de digitação, sem problema. Eu gostaria só, Mafer, que você comentasse, então, sobre o trabalho que você pesquisou, sobre o aposto. Você pode fazer para mim rapidinho? Sério, quando eu fui fazer, eu não achei muito oração certa. Eu vi que tava algumas erradas. E aí eu que fiz essas, eu fui meio na base de algumas da apostila. E foi erro de digitação, aquele que você falou mesmo. Tá bom, não tem problema. A pesquisa às vezes é mais complexa mesmo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para complementar a pesquisa da Mafer. Nós vimos no bimestre passado, então, 3 tipos de aposto. Depois eu preciso diminuir essa tela. Que é o aposto, um deles são. Então, o aposto é algo para especificar um termo da oração. Ele é igual a Mafer falou, é separado lá por pontuação. Tem o explicativo, que é para esclarecer, então foi o exemplo que a Mafer trouxe. Normalmente fica entre vírgulas. Tem o enumerativo, que é para enumerar. A Beatriz, na quarentena, fez yoga, leu livro, escreveu um livro, sei lá, fez comida, ok? Enumerar o que ela fez com pontuação, também com a vírgula. E o especificativo foi o único que nós vimos que é um aposto que não tem pontuação. Então, por exemplo, aqui ele está escrito, normalmente é um nome próprio de pessoa ou lugar e não aparece entre vírgulas, né? Ele não tem a necessidade de ter uma pontuação. Visitei a cidade de João Pessoa. Esse João Pessoa não precisa estar entre vírgulas. Eu achei ótimo, adorei a apresentação, ficou muito intuitiva, muito simples e fácil de entender. Deixa eu ver agora. Agora é o vídeo da Mari. Só um pouquinho, gente. Agora vocês estão vendo o vídeo? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos ver se está com som. Peraí. Ah, não. Senhora, só que tem um quadrado preto assim, em cima. Peraí. E embaixo também agora, no canto. É que eu não habilitei ainda tudo. Até que enfim acabou a aula. Vai pra casa, isso sim. E agora, o que eu posso fazer na minha vida? Vou me trocar. Oxe, o que você tá fazendo aqui? Eu vim fazer o trabalho de estrangeirismo. Ah, tá, o trabalho. O que é estrangeirismo? Ai, deixa que eu explico. O termo estrangeirismo significa palavra ou expressão de outras línguas empregada na língua portuguesa. Mas como que utiliza? Nós utilizamos em frases escritas, conversas e até mesmo placas e propagandas. Ah, agora sim eu entendi o que é estrangeirismo. Que bom, porque agora eu vou te ensinar física quântica. O quê? Física? Não, por favor. Eu deveria ter feito esse trabalho sozinho. Desse mundo.
Vocês conseguiram ver a Professora, apresentação do trabalho da esse Mari? vídeo é a cara da Mariana. É a cara da Mariana, vocês gostaram também? Meu Deus do céu, igualzinho. Meu Deus. Gente, ficou assim, eu juro que eu adorei. Ficou uma abordagem simples. Todos vocês têm feito trabalhos muito interessantes, que têm uma abordagem diferente, cada um dentro da sua zona de conhecimento ou até do que gosta de fazer. Então, eu adorei um trabalho com mangá, uniu o mangá, uniu a animação, uniu o conteúdo. E, eu imagino ela explicando física quântica já, que é super simples de se entender. Ficou sensacional. Sério mesmo. Não, eu falei assim, sabe por que eu coloquei outra matéria? Será porque eu falei assim, mãe, então eu queria pôr uma outra matéria de português. Só que aí eu fiquei assim, não, mas português, a maioria das matérias ali é um pouco fácil. Aí eu falei assim, vou pegar outra matéria. Aí eu achei essa. Eu achei sensacional. E, na realidade, o estrangeirismo está mais na nossa vida do que a gente tem consciência, né? Do que a gente pensa, exatamente. Então, o hot dog, por exemplo, vou comer um hot dog. Que outro termo de estrangeirismo que a gente fala muito? Deixa eu pesquisar aqui. Professora, também tem aquelas placas de open, closer, essas coisas. Open, no caso a gente fala push, né? Que é o para fazer Puxar. abertura, para puxar. Na realidade é para fechar, acho que se não me engano. Eu não sei qual é a tradução do inglês exatamente. sei lá. Mas eu achei sensacional porque veio numa abordagem simples e dá para entender muito bem o contexto. Então, hoje nós tivemos aí 3 abordagens, uma sobre verbete, outra sobre aposto. Tinha 4. Tinha, mas o Gustavo não está aqui. Ah, é verdade. Eu vou reagendar dele porque para mim o mais importante é que vocês apresentem. E a abordagem do estrangeirismo. Então, foram 3 perspectivas diferentes. Vou compartilhar com vocês. Já fiz a divisão para os próximos eventos, tá? Então, vamos lá. Para hoje, então, nós vamos para o CA, para a parte de vozes verbais. Eu vou comentar da página 18 a 24, brevemente, porque é lição de casa e a correção vai estar disponível, uma correção, no caso, eu vou comentar mais os exercícios no canal do YouTube, para que vocês possam fazer junto com o vídeo, para quem não realizou ainda, ok? Porque a correção era para até a próxima semana. Eu tenho um pouco de toque. Deixa eu só ajustar. Então, para quem não fez, vai lá no canal do YouTube a partir das 10h30 da manhã, que eu já consegui subir o vídeo e editar, para que vocês consigam fazer os exercícios da página 18 a 24, com a explanação que eu vou fazer agora na aula, mais os exercícios que nós vamos fazer. Então, o objetivo hoje seria explanar sobre esses exercícios, falar um pouquinho, rememorar lá sobre vozes, se bem que a Isa fez uma excelente apresentação sobre o tema. E Obrigada, senhora, obrigada. Eu adorei, ficou bem claro, bem direcionado, bem explicativo. Eu vou pedir só uma coisinha, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, porque eu preciso fazer um ajuste na apresentação. Na realidade, eu vou reagendar o Gustavo, então vou ver uma data para ele. Isa com Z está aí, Isa com Z? Sim, senhora. Tá bom, então para você, Isa, apresentar, eu vou colocar a apresentação na próxima semana, tá bom? Uhum. Eu já vou avisar qual vai ser o seu tema, como dos demais. Só um minutinho, gente. É porque foi erro meu mesmo. Acabei colocando o tema igual. Só um pouquinho. Deixa eu já ajustar. Vamos lá.
Então, hoje não tem lição de casa, mas para quem não fez a parte do CA aí da página 18 a 24, é só entrar no canal a partir das 10h30, lá, sei que vocês têm aula, né? Então, um pouquinho depois, para conseguir fazer a atividade. O Gustavo, eu vou reagendar a apresentação dele, vou ver se eu falo com ele por WhatsApp para a gente agendar, tá bom? Os demais ficaram ótimas as apresentações até agora, todos têm tirado um ponto, porque eu tenho percebido que vocês têm pesquisado, têm buscado informação, além de compartilhar de uma forma diferente, que ajuda muito. Eu tenho certeza que a Mariana nunca mais vai esquecer dessa construção aí do mangá, né? Ou a Brenda que fez ou o Murilo que fez com o vídeo do TikTok. Então, assim, ou a Isa que fez uma apresentação no PowerPoint pesquisando sobre vozes verbais. Então, cada um que cria de uma forma. A Mafer que fez o aposto. Então, cada um traz uma perspectiva diferente. Isso para mim é muito importante porque ajuda vocês a compreenderem o conteúdo. Para a aula de amanhã, os alunos que farão a apresentação são Felipe Spina, vai trazer a diferença entre cartoon, charge e meme. O Henrique, leitura dramatizada, o que é e aonde ela é utilizada. E a Luísa, que é a oração coordenada, sindética e assindética, a definição de cada uma e os exemplos. Para a próxima semana, hoje eu acordei mais cedo e já quis deixar organizado para que não tenha nenhum problema, nenhum intercurso aí. Para a próxima semana, para o dia 9, o Pedro vai apresentar a diferença da oração subordinada e coordenada, ok? A Rebeca vai explicar o que é artigo de opinião e como ele se compõe. E a Sara vai explicar 3 pontos aí, 3 determinantes. Então, argumento de autoridade, argumento de prova concreta e argumento de raciocínio lógico. Para o dia 10, o Matheus vai começar apresentando coesão pronominal com pronomes relativos. Coesão é o termo que substitui para evitar repetição. E a condição de pronome relativo tem uma especificidade aí, que é o que nós vamos ver já no terceiro bimestre. Muitas dessas coisas já vêm para o próximo bimestre. A Rafa, definição da palavra oração, dentro do contexto gramatical, né? Período simples e composto, e como eles se aplicam. O Nicolas vai abordar debate regrado, o que é um debate regrado e como ele é utilizado. E a Isabela, com Z, tipos de orações coordenadas, ok? Então é isso. Eu mando o material em PDF, amanhã eu relembro vocês os assuntos. Para quem já apresentou, então, nesse primeiro momento não vai fazer nenhuma apresentação. Depois que nós acabarmos o CA, aí essas pessoas que já apresentaram vão trazer outros temas para que a gente possa fechar a nota da T2 de vocês. Talvez com uma composição em grupo, ainda estou pensando, tá? Mas fiquem tranquilos que não vai ser nada muito complexo. É que vocês têm uma capacidade criativa muito grande. Parabéns. Então, para quem não anotou o que vai apresentar, eu vou compartilhar esse material em PDF para que as pessoas possam se organizar. Eu só peço que os de amanhã, que são Felipe Spina, Henrique e Luísa, se organizem para a apresentação de amanhã, tá bom? Eu vou mandar por WhatsApp. Eu acho que o Spina não está aqui na aula, mas eu vou mandar por WhatsApp para avisá-lo que ele tem que se organizar para fazer a apresentação. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar o CAzinho, bonitinho. Vamos lá. Página. Deixa eu arrumar a minha tela, gente. Peraí, que eu preciso ajustar ela um pouco para abrir aqui o nosso amigo Zoom.
Oi, quem está falando? Beleza, Brenda. Eu já voltei já, Sora. Ah, já perguntou? Desculpa. Tava fazendo outra coisa. É complexo, gente. Tem que entrar e fechar tantas coisas aqui que às vezes até eu esqueço. Então vamos lá. Vozes verbais. Vou pedir gentilmente para Isabela, com S, ler para mim, então, a definição de voz ativa e voz passiva. Lê para mim, por favor. Página, Sora? 18? Yes, sir. Ah, tá aqui. Eu usei um pouco disso aqui na minha apresentação, que eu fiz também, Sora. Mas eu pesquisei mais. Voz ativa. Sujeito, agente, o sujeito pratica a ação. Exemplo, o menino lê o livro. Voz passiva. Sujeito paciente. O sujeito sofre a ação. Exemplo, o livro foi lido pelo menino. É para dar a voz passiva? Ainda não. Então vamos lá. Só Ok. deixa eu dar uma explanadinha rápida. Então a voz ativa, o sujeito é o agente, é quem realiza aquela ação, né? De fazer, de ler, de ir. Então, basicamente é isso. Voz passiva, o sujeito é paciente. Ele sofre a ação. Então, ao invés dele realizar, ele vai apenas ser um agente ali, né? Um paciente da situação. Pode ler a voz passiva, Isa, por favor. Voz passiva. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Voz passiva analítica. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Exemplo, o livro foi lido pelo menino. Voz passiva sintética. Verbo na terceira pessoa, singular ou plural, mais partícula passivadora. Exemplo, aluga-se uma casa. Exemplo, alugam-se casas. Segura um pouquinho. Ok. Vamos lá. Então, nossa, verbo principal no particípio. Nossa, que complexo, né? Como que eu vou saber identificar, então, basicamente, diferenciar as duas? Pela voz passiva sintética, pela partícula apassivadora se. Se tem o verbo tracinho se, ele vai ser voz passiva sintética. Se não tem, aí eu vou analisar se ele tem o verbo auxiliar mais o verbo principal. Ponto. Para ficar mais simples para a gente identificar. Agora pode ler o agente da passiva, Isa, por favor. Agente da passiva. Termo que, na voz passiva, pratica ação verbal. É sempre procedido na preposição por ou da contração da preposição por com o artigo o, a, pelo, pela. Exemplo, o livro foi lido por todos os alunos. O conteúdo será explicado pelo professor. Muito bem. Tá. Lê para mim, pode ler aqui regra básica para transformação da voz ativa em voz passiva? Regra básica para transformação de voz passiva em voz... Oh, meu Deus! Voz ativa em voz passiva. Só é possível passar para a voz passiva uma frase que contiver um verbo transitivo direto ou um objeto direto. O objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva da voz passiva. Vamos lá. Então, verbo transitivo direto é aquele verbo onde precisa de complemento e o complemento dele não tem preposição, ok? O rapaz transformou a cidade. Esse transformou é o verbo da minha voz ativa aí, né? Porque o sujeito que realizou essa transformação foi o rapaz, né? E aí, quando eu falo em transformação, esse A que vem depois aqui de a cidade não é preposicionado, ele é um A de artigo mesmo, porque cidade é um substantivo feminino. Então, se eu for colocar um artigo antes, esse artigo vai ser o A. Quando eu estou falando em transformação, vocês percebem que se nós fôssemos analisar, ok? A oração estaria em ordem direta, sujeito, verbo e complemento. E quando eu transformo ela na condição de voz ativa para passiva, eu inverto o contexto. Eu coloco complemento, locução verbal aí, né? O auxiliar mais o verbo e o sujeito no final. Então, eu transformei a colocação dos meus termos na oração.
No contexto, parece um pouco subjetivo, muito amplo, mas quando a gente coloca na prática fica mais simples. Pode ler, Isa, o próximo. Regra básica para a transformação da voz passiva em voz ativa. O sujeito da voz passiva se transforma em objeto direto da voz ativa. O agente da voz passiva vai se transformar em sujeito da voz ativa. Pode ler os É pra ler. exemplos. A vila foi abalada pelos disparos de canhão. Os disparos de canhão abalaram a vila. Muito bem. É pra ler a observação? Pode ler. Ele, na realidade, inverteu os componentes, né? E aí, quando eu inverto os componentes, eu inverto o sentido da oração. Basicamente é isso. Tanto no contexto, na primeira regra lá, de voz ativa em voz passiva, quanto dentro de voz passiva para voz ativa. A estrutura é a inversão dos componentes da oração. Pode ler. Observação. Ao fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa, é importante manter o mesmo tempo e modos verbais. Exemplo. A moça resolvia o problema. Passando para a voz passiva, certo. O problema era resolvido pela moça. Errado. O problema foi resolvido pela moça. Aí nada mais é do que nós manter. Eles não pediu para fazer alteração de modos ou tempos verbais. Ele está falando só para transferir de uma voz para outra. Isso acho que é simples. O particular passivadora, vocês já entenderam que é o ser, né? O verbo mais tracinho ser. E aí ele fala que tem que ter concordância verbal, né? Qualquer oração, aí o verbo tem que concordar com o sujeito. Vamos seguir aqui. Só explanar, Posso então. mutar, senhora? Oi, amor. Posso mutar? Pode mutar. Ah, tá bom. Eu vou explicar, então, rapidamente, como eu falei, exercícios da página de número 20 a 23, mais ou menos. Deixa eu só fazer uma coisinha, ver quem está presente, quem não está para fazer a chamada. Os dois Luiz faltaram, é isso? O André tá aí, a Agatha tá aí, Bia está aí, que eu tô vendo, Brenda, Esther também, Felipe Melo está. Felipe Espina não está, mas não tem problema, vou mandar por WhatsApp. Gustavo, Henrique tá, as duas Isas estão. Os dois Luiz não, Luiz está aí. Duda, Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aí? Não sei não, será que não? Não. Mari tá aí, Matheus tá aí, Murilo tá aí, Nicolas tá, mas tá sem microfone. Pedro tá aí, Rafaela está aí. Rebeca e a Sara também, beleza. Vamos lá. Vou explanar então rapidinho aqui as páginas que estão faltando comentar. Então, na página 20, o exercício lá, vocês vão ler o texto, A Busca da Felicidade. O 1 é basicamente para você explicar com as suas palavras o contexto da passagem que está destacada. Então, vocês vão ler e interpretar. A resposta é pessoal, tá bom? No exercício 2, assinale a alternativa que apresenta a voz passiva, não é a voz ativa. Aquela onde o sujeito não executa, ele recebe a ação, tá bom? Nessa daqui só tem uma alternativa correta. Na número 3 da página 21, VA para que for voz ativa e VP para que for voz passiva. Na número 3, coloquem aí para vocês realizarem o exercício de letra A até a letra I, ok? De A a I. Para não se estender muito, porque senão é mais do mesmo, vai ficar muito cansativo. Vamos só para vocês terem uma ideia. Qualquer pessoa pode comprovar esses dados. Essa oração, Agatha, ela está na voz ativa ou na voz passiva? Agatha? Desculpa, se eu tava falando aqui que nem uma besta, eu tava mutada. Tudo bem, pode então, falar. Eu acho que é voz ativa. Muito não, bem. Quer dizer, não, é voz ativa.
Coloca aí, VA. Por que a voz ativa? Quem realiza a ação de comprovar os dados? Qualquer pessoa. Muito Qualquer bem, pessoa. a pessoa. É exatamente isso que eu tenho que analisar. Quando eu vou analisar a voz do verbo, eu tenho que analisar o que esse verbo pergunta para mim. Então, é basicamente isso. Vocês vão colocar VA ou VP, ok? De A a I. Na 4, vamos colocar... A 4 é extremamente extensa. Vocês vão ver que ela vai começar na página 21 e vai terminar lá na 22, na letra N. Então, nós vamos colocar aqui para fazermos de A... Ô, Senhor da misericórdia aqui, Senhor. Misericórdia. De A a H, ok? Mais que o suficiente para a gente não se estender. E aí ele vai fazer o exercício para você fazer a troca de voz passiva para voz ativa. Todos podem comprovar esses dados. Então, como eu vou fazer a alteração? Eu vou começar a colocar em ordem direta. Esses dados podem ser comprovados. A todos eles, ok? Ou esses dados Por todos podem ser comprovados por todos, ok? Vamos lá, anotem aí. Esses dados podem ser comprovados por todos. Então, eu estou transformando de voz passiva para voz ativa. Lira, vamos tentar fazer a B para ver se a gente consegue fazer e conseguir andar. Então, o advogado apresentou as evidências. Eu tenho que colocar o que ele apresentou primeiro. O que ele apresentou? As evidências. Então, como vai ficar? As evidências... Foram apresentadas pelo advogado. Muito bem, as evidências foram apresentadas pelo advogado. Perceberam que quando ele alterou a estrutura, ele também alterou a condição desse verbo. Não o tempo nem o modo, mas ele colocou o verbo auxiliar e o principal junto. Foram apresentadas. Então, as evidências foram apresentadas ao ou pelo advogado. Então, entenderam o contexto. Certinho, Lira. Vamos fazer até H. Pode anular na página de número 22 a letra K, L, M, N, que são as 4 primeiras aqui. E aí, o exercício 5, eu vou fazer o inverso. Vou passar de voz ativa para voz passiva. Vamos lá. A cidadezinha era habitada por cidadãos muito incomuns. Quem habitava a cidade, Brenda? Cidadãos muito incomuns. Cidadãos muito incomuns, como fica então? Cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Muito bem, cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Show! O que eu tenho que entender é como eu vou fazer a troca, ok? Como eu vou estruturar esse movimento. A avaliação de vocês eu ainda não montei, vou montar hoje no Positivo On, tá? Provavelmente nós tenhamos um exercício mais ou menos com essa proposta aí de alteração, mas nada muito complexo, porque vocês já estão se desenvolvendo na minha aula e para mim isso é o que mais importa, né? Então, na número 5, vocês vão fazer ela de A, da letra A, que nós já fizemos, né? Juntos com a Brenda, até AH, ok? Para fazer o exercício de troca aí. Pode anular os últimos dois aí, I e J. Na 6, no exercício de número 6, eu tenho transforme os verbos da voz passiva sintética para voz passiva analítica, mantendo o mesmo tempo. Então, quando eu tenho... Destaca lá a palavra no enunciado, as palavras, desculpa. Voz passiva sintética. E faz uma setinha embaixo dela, escreve partícula apassivadora C. Quando eu tenho o C aqui, ele está em voz passiva sintética. Então, consertaram-se
geladeiras. E eu tenho que passar para a analítica, ok? Geladeiras são consertadas. Lembra que a analítica eu vou ter um verbo auxiliar mais o principal? Eu vou fazer as duas condicionais. Então, o primeiro exemplo aí é geladeiras são consertadas. Sara, desmuta para nós tentarmos fazer a letra B juntas. Ok. O que foi reformado? Os sofás. Os Desculpa, porque o sofás. negócio tá meio ruim. Não, tá ótimo, tá perfeita, maravilhosa. Então, como vai ficar os sofás? Os sofás são reformados? No passado. Então, os sofás foram reformados? Show! Os sofás foram reformados. Perfeito. Sara, vamos tentar mais uma. Letra C. Devoraram-se sanduíches durante o recreio. O que foram devorados? Sanduíches. Muito bem. Sanduíches foi no recreio, já passou o recreio. Então, como vai ficar? Então, eu não sei se pode mudar esse durante. Então, podia ser sanduíches foram devorados no recreio? Pode ser assim? Na realidade, é um outro. Eram devorados no recreio. Ah, então eu coloco eram. Então, sanduíches eram devorados. Aí pode continuar o durante? Pode. Ou eram? Pode. No recreio. Quiser tirar essa palavra aqui, não tem problema. Ok. Tá? Vamos fazer o exercício de número 6, então. O nosso exercício aí, vocês já fizeram a letra A, B e a C, né? A B e a C com a Sara. Vamos fazer, então, até a letra H também. Ok? Então, vai faltar aí 1, 2, 3, 4, 5. 5 exercícios para fazer. Na 7, em quais alternativas o pronome C exerce a função de partícula apassivadora? Quando eu falo em partícula apassivadora, é aquela que vai complementar o sentido dentro de um contexto de voz do meu verbo. Nem todas as orações aqui são partículas apassivadoras, então vou analisar. Por exemplo, ouviu-se um ruído. O que se ouviu? O ruído. Então, esse é a partícula apassivadora. Deixa eu só fazer um que me incomoda, gente. Peraí. Então, a letra A está correta. Destaquem a letra A e aí vocês vão identificar. Na realidade, tem algumas alternativas aí. Eu confesso que são bastantes. Umas 6 ou 7, talvez. Então, vamos fazer a leitura e identificação aí dessa partícula apassivadora, ok? Na 8. Para que o pronome C seja classificado como partícula apassivadora, o verbo precisa ser, Isabela, sem Z. Isabela mesmo. Pergunta para mim. Você leu a definição lá em cima da condição de voz passiva analítica e passiva sintética, certo? E tinha uma condição verbal, até na observação que você leu para fazer aquela troca. Qual era a característica do verbo? Sora. Eu espero. Qual era o que, Sora? A característica do verbo. Que tipo de verbo ele era? Era transitivo direto. Muito bem. Então, para que o pronome C seja classificado como partícula passivadora, o verbo precisa ser, então, qual? Transitivo direto. Muito bem, a letra C. Então, essa aqui nós já respondemos, ok? Não, deixa eu ver. Henrique, vamos lá. Vou explicar a 9 e a gente tenta fazer juntos, ok? Ok. O verbo na voz passiva sintética deve concordar com... Com quem o verbo concorda sempre na oração, Henrique? Sujeito. Muito bem, com o sujeito da oração, como em analisou-se o fato ou analisaram-se os fatos. Muito bem, Henrique. Então, na 9 é sujeito. O sujeito sempre vai concordar com o verbo sempre vai concordar com o sujeito, independente do conceito gramatical aí. Vamos lá. Na página de número 24, nós temos... Sora, desculpa, qual que é a resposta? Não peguei. Travou aqui pra mim. Repetir? Sujeito. O sujeito. Tá, Isso. desculpa aí. Imagina.
Vamos lá. Na página 24, a gente vai tentar fazê-la agora para diminuir a lição de casa, ok? Então, vamos lá. Leia a seguir e responda as questões. Mari, desmuta para mim, por favor, seu microfone. Oi, senhora. Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma revista. Qual é o nome dessa revista? Galileu. Muito bem. Qual é a matéria principal aí? Procure-se ideias inovadoras e paga-se bem. Destaquem para mim os verbos que têm essa partícula passivadora aí, que são procuram-se e paga-se. Tá bom, beleza. É o Luiz Felipe, é isso? Não, Luiz Henrique? Pera, tô confusa. Quem chegou atrasado, gente? Acho que é Luiz Fernando, professora, que ele tá aqui na frente. Beleza, Luiz Fernando. Luiz Felipe é do 9º ano, né? Tô em Nárnia. Peraí, deixa eu já pôr a sua presença, senão eu vou esquecer, tá? Então, procuram-se. E o outro verbo, que tá na página inicial aqui. Paga-se, desculpa. Eu vou colocar presença. Paga-se. É porque eu vi o oferecem-se. Aí eu pensei que era. Não, é só na... Como chama? Na matéria principal, por enquanto, tá bom? Ok. Essa da primeira imagem aqui. Deixa eu ampliar. Eu estava clicando no texto. Mari, então, beleza. Destacou aí as duas. Lê para mim. Vou ter que pegar minha apostila, gente, porque eu não enxergo na tela do computador. No canto direito aqui, essas observações de matérias secundárias, por favor. Tudo, Sora. Tipo, porque tem... então vamos ver. Controlar um robô na Lua, descobrir os genes da longevidade, fabricar carne em laboratório, ou coisas mais simples como criar gelatina vegetariana, saco anti-ratos e um recipiente que gele melhor bebidas. Lá embaixo? Pode ler o que está destacado. Os prêmios que estimulam qualquer um, cientistas ou não, a inventar a tecnologia do futuro. Muito bem, Mari, lê a pergunta 10 para mim. Na capa da revista, a partir da chamada principal e das informações secundárias, o que é possível deduzir sobre a ênfase dada às invenções no conteúdo da revista? Então, Mari, qual é o conteúdo principal dessa revista? Ele está buscando o quê? Procure-se ideias inovadoras e paga-se bem. Oh, meu Deus, tô ruim. Então, ele está procurando pessoas que tenham perfil de inovação aí. Ele busca inovação, né? A busca pela inovação, basicamente. A gente vai resumir com essa resposta. Na realidade, pessoas inovadoras estão garantidas no mercado de trabalho. Pessoas que pensam fora da caixinha, da zona de conforto. Bia, por favor, você pode ler a 11 para nós tentarmos fazer juntas? Ô, professora, você está me escutando? Sim. Tá. Em procura-se ideias inovadoras, tente-se... Pode ler as alternativas. Tá. Voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. Vai lá na página, Bia, se você ainda tem dúvida. Volta na página 18 e verifica qual que tem a partícula passivadora. Tá lá, voz passiva. Então, você vai ler as duas condicionais lá, se é analítica ou sintética. Ativa já não é voz passiva, mas qual das duas é? Voz passiva analítica? Não, senhora. Sintética, desculpa. Então, lê para mim a definição de voz passiva sintética. Verbo?
Verbo na terceira pessoa, singular e plural, mas partícula apassivadora, que tá falando lá. Muito bem. O procuram está na terceira pessoa? Eles? Sim, Como Biel? assim? Eu não entendi. Está na terceira pessoa? Eles procuram? Tá certo? O verbo está na terceira pessoa? É isso que eu tô perguntando. Ah, tá. Muito bem. Então, para analisar se está correto ou não, é voz passiva sintética mesmo. Eu preciso identificar se esse verbo está na terceira pessoa e se tem a partícula apassivadora. Faz uma setinha aqui e escreve na frente. Partícula apassivadora, 2 pontos, o C. Se tem o C, é voz passiva sintética, ok? É o mais simples de se analisar. Vamos lá. Não, Esther, não. Pedro, você consegue ler a 12 para mim, por favor? 12, certo. Como se classifica o pronome se? Procuram-se ideias inovadoras. Acabei de explicar. Qual é o nome, então, que eu dou para esse C nesse contexto de voz passiva sintética, Pedro? É uma partícula o quê? Apassivadora. Muito bem. Então, qual é a classificação desse pronome? A partícula apassivadora. Muito bem. Vamos lá. Luísa, lê para mim o texto que está na caixinha aí laranja. Vamos, Luísa. Formou em... Agora. Oi? Tá ouvindo? Agora eu tô. Quando se formou em matemática em 1945, a jovem Janice ingressa de uma cidade de 104 habitantes no estado norte-americano do Missouri, recebeu um panfleto que dizia: procura-se mulheres com diploma em matemática. Oferecem-se a mulheres vagas nas áreas de ciência e tecnologia, que antes eram oferecidas de preferência a homens. Jean se inscreveu, foi aceita e logo começou a trabalhar com outras 5 jovens no primeiro computador eletrônico digital. Vamos lá. Luísa, ele quer saber... Na realidade, a gente só vai destacar uma, não precisa destacar mais que uma, tá? No texto que você acabou de ler, que você destaque uma oração que tenha a voz passiva sintética. Qual é a definição de voz passiva sintética? A gente acabou de falar nos outros 2 exercícios. Ela tem uma condicional aí. Qual é? Oferecem-se a mulheres vagas nas áreas de ciência e tecnologia que antes eram oferecidas de preferências a homens? Muito bem. Como que você identificou que essa era uma voz passiva sintética, Luísa? Por causa do C. Muito bem. Procura C. Tem a partícula apassivadora C, é voz passiva sintética. Perfeito, parabéns, Luísa, é isso aí. Vamos lá, quem eu não chamei ainda? Rebeca. Vamos lá. Lê a 14 para mim, para tentarmos fazer juntas. Passe as frases do exercício anterior para a voz passiva analítica. Então, nós vamos fazer só a frase que nós destacamos, tá bom, Rebeca? Ofereceram-se a mulheres vagas nas áreas de ciência e tecnologia que antes eram oferecidas de preferência a homens. Então, o que foi oferecido para as mulheres? Vagas nas áreas de ciência e tecnologia. Muito bem, então vamos começar igual a Rebeca falou. Vaga nas áreas de ciência e tecnologia. Agora, nesse momento, então, como eu vou colocar esse verbo? Lembra que eu tenho que ter um auxiliar principal, né? Vagas nas áreas de ciência e tecnologia. Foram oferecidas?
Quase. São oferecidas. São Só oferecidas isso, muito bem. São oferecidas para quem? para as mulheres. Para as mulheres, ou a mulheres também está correto. Sora, Oi. desculpa atrapalhar, mas qual que é o nosso objetivo de hoje? É até a página 27. Ah, tá Mas bom. se nós não formos até lá, não tem problema, porque a gente fez alguns exercícios que eu passei para casa, então, sem crise. Tá bom. Rebeca, repete para mim como ficou toda a oração, então. Vagas nas áreas de ciência e tecnologia são oferecidas a mulheres. Muito bem, perfeito. Então, vagas nas áreas de ciência e tecnologia são oferecidas a mulheres. Perfeito. Entrou o negócio meu de novo. Rafa, você consegue... Obrigada, Rebeca. Você consegue ler para mim o texto na página 25, meu amor? Você tá me ouvindo, Sora? Agora sim. O laranjinha? Isso. Tá. Esqueletos de descendentes de vikings são descobertos na Itália. Arqueólogos encontraram 10 túmulos de pelo menos 800 anos, perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália. Os especialistas acreditam que os esqueletos eram normandos, povo medieval relacionado aos vikings. Muito bem. Vamos lá, Rafa. Lê a 15 para a gente tentar fazer juntas. Passe para a voz ativa o título do texto. Muito bem. Então, eu vou ter que passar para a voz que o sujeito é agente da ação. Ok? No caso, o título. Esqueletos de descendentes de vikings são descobertos na Itália. Qual foi a ação realizada na Itália? São descobertos? A descoberta de quê? Dos esqueletos. Muito bem. Então, vamos começar, nesse caso, com o verbo. Descobrem na Itália. Vamos lá, escrevam aí. Descobrem na Itália o quê, Rafa? Descobrem na Itália esqueletos de descendentes de vikings? Os esqueletos de descendentes de vikings, perfeito. Descobrem na Itália os esqueletos de descendentes de vikings. Professora. Oi. Não pode colocar também assim, são descobertos na Itália esqueletos de descendentes de vikings? São descobertos, não. Porque aí vai vir o verbo auxiliar. Nesse caso, eu não posso colocar o auxiliar, tá? Então, seria descobertos mesmo, tá bom? Rafa, repete como ficou mesmo. Descobrem na Itália esqueletos de descendentes de vikings. Perfeito. Ou se quiserem colocar também descobrem esqueletos de descendentes de vikings na Itália, também não tem problema, tá bom? Perfeito. Luiz Fernando, lê para mim a 16 para tentarmos fazer juntos. O trecho seguinte está na voz ativa. Transforme em voz passiva. Arqueólogos encontram 10 túmulos de pelo menos 800 anos perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália. Muito bem. Então, nesse caso, o sujeito realiza a ação e eu preciso que ele receba a ação, ok? O que os arqueólogos encontraram, Luiz? 10 túmulos de pelo menos 800 anos. 10 túmulos. Tá certo, 10 túmulos de pelo menos 800 anos. Então, eu vou iniciar a minha oração aqui, ó. 10 túmulos de pelo menos 800 anos. O que aconteceu com eles? São encontrados no passado. Como é o verbo no passado? Nossa senhora, calma aí. O verbo é encontraram, certo? Sim, mas eu preciso de um auxiliar. Então, qual é o verbo? Começa com F. Eles... Sabe sim. Eles foram encontrados. Ah, tá. Cuidado com a transcrição.
Então, 10 túmulos de pelo menos 800 anos foram encontrados perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália, por arqueólogos, ok? Então, eu só reestruturo o começo até a locução verbal aí e depois fica mais fácil. Então, 10 túmulos de pelo menos 800 anos foram encontrados perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália, pelos arqueólogos. Vamos lá. Luiz Felipe. Ai, meu Deus, Luiz Felipe deve estar falando de mim. Luiz Fernando. Lê a 17 para mim, por favor. Complete as orações civis com agentes da passiva. Vou dar um exemplo e a gente vai tentar fazer os outros. Oi. Repete para mim, por favor, aquele lá. Repito. 10 túmulos de pelo menos 800 anos foram encontrados pelos arqueólogos, ou pode colocar arqueólogos no final, perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália. Pelos arqueólogos, se você não colocou na sequência. Tá? Então, eu vou colocar o agente da passiva, quem está realizando. Os clientes foram bem atendidos por quem, Luiz Fernando? Pelo atendente. Pelo atendente, pelos funcionários, perfeito. Letra B. O pagamento foi realizado por quem? Pelo devedor, sei lá. Pelo devedor, pelo homem, por mim, ok? Certinho. O livro foi lido, e aí? Quem leu? Foi lido por mim. Por mim. Letra D. O trabalho será realizado? Ainda hoje. Ainda hoje, por ela, ok? O ainda hoje eu acho que não fica tão legal porque ele dá a ideia de advérbio de tempo, não de agente de quem realizou, ok? Por ela, ainda hoje, daria. Precisaria colocar quem realizou mesmo. Letra E. A encomenda será entregue? Amanhã. Não é advérbio de tempo, é um agente da passiva. É quem vai Pelo carteiro. Pelo entregador? Pelo entregador. Isso que eu falo. Pelo Pelo carteiro. Pelo correio. Muito bem. Letra F. O conteúdo seria explicado? Pelo professor. Pelo professor, pelo aluno. O carro foi consertado? Pelo mecânico. Pelo mecânico. Ou poderia ser pelo meu pai, tanto faz. Ok? Obrigada, Luiz Fernando. Agora vamos para 18. Mafer, lê para mim o texto, por favor. Pode começar, Sora? Sim. Lê para mim o enunciado da 18, tá? Tá. Nos trechos a seguir foram destacadas algumas expressões. Quais delas são agentes da passiva? Transcreva-as. Trecho 1. Tire suas dúvidas sobre febre amarela, infecção, sintomas e vacinas. Pode ler. A febre amarela voltou a chamar a atenção no início deste ano, depois de casos em macacos e humanos voltarem a ser registrados no país. O retorno da doença ocorre meses após seu maior surto no Brasil, no primeiro semestre de 2017. Desde julho do ano passado, já foram confirmados pelo Ministério da Saúde ocorrências e mortes no estado de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Show! Ele quer saber, Mafer, quem é o agente que realizou, então, a retirada da dúvida sobre a febre amarela. Quem é o responsável por isso? Seria o Ministério da Saúde? Perfeito, né? Nesse caso, um órgão normativo, o Ministério da Saúde. Então, o agente da passiva, o Ministério da Saúde. Mafer, depois que você responder a letra A, você pode ir na página 26, ler para mim, por favor, a letra B, o trechinho, e aí a gente vai identificar juntas, tá? Tá.
Trecho 2. Mutantes tocam na íntegra. Tudo foi feito pelo Sol. D74 em show em São Paulo. Hoje, pra mim, é o dia do rock. Grita um fã no meio do público. Assim que Sérgio Dias Baptista sobe ao palco do... É que tá escrito errado, mas é Sesc Belenzinho. Sesc Belenzinho em São Paulo, com a banda Os Mutantes, fazendo uma referência ao dia do rock, comemorado no dia 13. Pode ler. Então, desculpa, você já leu, né? Agente da passiva. Então, o agente da passiva é o termo na voz passiva que pratica ação. É sempre precedido pela preposição por ou pelo artigo o por mais o artigo a, que tem uma contração e se transforma pelo. Qual dessas palavras, desses termos, que tem a preposição antes, para a gente ver qual é o agente da passiva aí, Mafer? Eu acho que é essa frase, tudo foi feito pelo Sol. É só o termo que está destacado, leia só para mim o que está destacado. Pelo Sol. Muito bem. Então, destaca lá, né? Para quem prefere destacar, pode destacar o pelo Sol. Ai, gente, eu não tô muito boa para destacar hoje, né? Tá bom, vocês entenderam. Destacam lá, pelo Sol, e esse é o agente da passiva. Faz um asterisco aqui e escreve termo que, na voz passiva, pratica a ação verbal precedido por preposição. Termo que, na voz passiva, pratica a ação verbal precedido é o que vem antes, pela preposição por ou pela. Para quem não sabe aonde está, essa explicação está na página 18, tá? Mas às vezes é mais fácil para vocês consultarem no exercício anterior. Vamos lá. André, você... Oi, quem me chamou? Desculpa, eu me embolei toda, eu parei pratica. Peraí que eu já te falo. Pratica a ação verbal precedido por preposição. Obrigada. Desculpa atrapalhar. Imagina. André, você tá com o microfone? Consegue fazer atividade comigo na 19? Oi, Sora. Oi, tudo bem? A página, mano, eu tinha achado aqui, mas não Página 26. Ah, tá, desculpa. Imagina. Na 19 é para fazer igual o exercício que o Luiz Fernando estava fazendo, para criar os agentes, ok? Quem realizou a ação. Eu tô de produção de texto, mano. Não tô achando a parte. Não, é o CA. Nós estamos no CA desde o começo da aula. 19. Cria agentes da passiva para as orações. A. Ontem foram divulgadas as notas. Quem divulgou a nota? Calma aí. Os diretores, né? Quem comanda a escola. Ontem foram divulgadas as notas pelos professores, pela direção. Lembra que eu preciso, para ser agente da passiva, eu preciso de uma preposição. Tanto por quanto pela ou pelo, ok? Ficaria certo se fosse, tipo, ontem foram divulgadas notas aos alunos? Não. A preposição correta é por. Então, é pelos... pelos colegas, nesse caso, por exemplo, eles divulgaram entre si as notas. Agora, eu não tenho como colocar aos alunos, ok? Por conta da regra lá, que está na página 18, da agente da passiva, só consigo colocar se for preposição por ou a contração dela, que é pelo ou pela. Vamos lá, André. B. Na semana que vem serão organizadas... as atividades do diretor. Quem vai realizar essa organização? O diretor. Então, não. Ser organizado... não. Lembra que tem que ter uma preposição junta. Na semana que vem serão organizadas... Qual é a parte de organização da escola?
Quem organiza? Os alunos podem ajudar o professor. Envio de boleto. Quem organiza na escola? Secretaria, né? Secretaria. Então, na semana que vem serão organizadas pela secretaria as atividades do diretor. Se não tiver a preposição, está incorreta. Antes de sugerir, eu tenho que ver se essa preposição por ou pela ou pelo se encaixa, ok? Esta semana foi escrita... O que foi escrita? Uma mensagem. Tá péssima essa oração que eles escreveram, né? Esta mensagem foi escrita, desculpa, esta mensagem foi escrita por quem? André? Pelo escritor. Essa mensagem foi escrita pelo escritor. Perfeito, colocou a preposição e o agente dessa escrita, dessa mensagem, então pelo escritor. Letra D. Um livro foi comprado... Ontem. Não é advérbio de tempo. Pode ser assim, por mim, por você, pelo meu amigo. Eu pensei em colocar por mim, mas não Lembra sei se que... Então, eu estou falando de agente da passiva. Nós estamos em vozes verbais. Quando eu falo em advérbio de tempo, aí sim poderia ser ontem, hoje, amanhã, ok? Então, um livro foi comprado pelo meu amigo, por mim, ok? Pelo meu pai. Vamos lá, André. Letra E. Todos sabiam das orientações dadas? Pelo diretor. Pelo diretor, pelo chefe, pelo professor. Muito bem. Exercício 20. Obrigada, André. Pedi para outra pessoa. Eu vou ir no banheiro lá, tá pertinho. Tá bom. Vamos lá. Isa com Z. Vamos lá, Isa? Vamos, filha. Isa, com Z. Me escuta? Acho que não, né? Agatha, você pode desmutar para tentarmos fazer a 20? Posso? Então, vamos lá. Faça as frases a seguir para a voz ativa. Os livros... Vou fazer a A para você ver como é que faz, e aí a gente faz a B juntas, tá? Os livros foram empilhados cuidadosamente sobre a prateleira. Então, eu vou transformar. Eu vou começar com o verbo. Empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira. Então, eu vou começar com o verbo. Empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira. Beleza? Sim. Letra B. A comida será entregue na hora certa e no local combinado. Como eu vou começar essa oração? Com verbo. Então, seria entregaram a comida na hora certa e no local combinado? Então, vamos só prestar um pouco mais de carinho e cuidado com o verbo. Será entregue é que não foi ainda. Esse verbo vai ficar no futuro. Então, como eu vou escrever ele? Entregarão? Entregarão na hora certa e no local... Entregarão a comida, desculpa, na hora certa e no local combinado. Perfeito. O entregarão, para caso alguém ainda tenha dúvida, é com a ou til, tá? Quando a gente fala de futuro. Letra C, Agatha. Os cobertores... Oi? Repete a B para mim, por favor. É que eu tô escrevendo na A quando você tá falando ela. Tudo bem. Entregarão a comida na hora certa e no local combinado. Anotou? C, Agatha. Os cobertores foram escolhidos em função do poder de aquecimento. Como que vai ficar? Escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento? Show! Escolheram com o passado, então com M, né? Escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento. Perfeito. Podemos passar para a letra D? Eu não entendi a assessora, você pode repetir? Agatha, repete a C, por favor. Escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento. Show. Letra D. Os envelopes teriam sido endereçados a um funcionário da empresa.
Como vai ficar? Começando com o verbo. Endereçaram? Não, sei. o verbo é ter. Ah, ok. Vamos lá, Agatha. Terão sei, sido senhora. endereçados os envelopes a um funcionário da empresa? Tá quase certo. Vocês só estão alterando o verbo, tá? Cuidado com isso. O verbo vai permanecer. Teriam endereçados os envelopes a um funcionário da empresa. Certinho. Matheus, você fez quase 100%, só mudou o tempo verbal aí, mas isso é fácil de arrumar. Então, vai ficar, teriam endereçados os envelopes a um funcionário da empresa. Percebe que ele vai fazer isso aqui, ó. Daqui, teriam endereçados. Aí vai fazer a setinha para cá, depois para o final. Então, de novo, teriam endereçados os envelopes a um funcionário da empresa. Agatha, vamos tentar fazer mais uma. Aí nós paramos hoje na letra E e continuamos amanhã, ok? Os livros eram cuidadosamente escolhidos para uma leitura proveitosa. Como vai ficar? Qual é o verbo? Eram. Eram é auxiliar nesse caso, né? Escolhidos? Muito bem. Então, eu vou começar essa oração. Escolheram? Escolhiam, quase. Escolhiam cuidadosamente. O que eles escolhiam cuidadosamente? Os livros. Para o quê? Para uma leitura proveitosa. Muito bem. Então, escolhiam os livros para uma leitura proveitosa. Parece difícil, mas quando nós fazemos de forma continuada, fica mais simples. Agatha, repete para mim a letra E, por favor. Escolhiam os livros para uma leitura proveitosa. Muito bem. Vou interromper o compartilhamento aqui, tá bom? Por hoje é só. Amanhã, então, quem vai apresentar, por favor, se organize. Se precisar me mandar alguma coisa por WhatsApp ou por WhatsApp, me mandem. E aí a gente vai conversando. Por isso, por hoje é só. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.